Nas revistas de videogame era a alegria de fazer do trabalho. Pessoas estranhas que se vestiam de forma totalmente diferente dos jornalistas que trabalhavam fazendo fascículos e outros tipos de publicação. Então, ufa, acabamos, fechamos a edição. Ficava 2 horas jogando Rock'n'Roll Racing. Pra mim, era realmente uma grande brincadeira. Eu não sentia que eu estava trabalhando. Meu nome é Matthew Shirts, eu sou conhecido também por Matheus e no mundo dos videogames, mais conhecido como o chefe da Super Game. Eu já tinha trabalhado como jornalista na Folha de São Paulo, na Editora Globo, e eu não lembro se eu devia estar desempregado na época, mas eu recebi uma ligação de um amigo que estava procurando alguém para editar uma revista de videogame. Mas que ninguém queria o emprego, porque ninguém conhecia nada, zero, desse universo de videogames. E eu, como sou americano, e tinha sido criado e feito faculdade nos Estados Unidos, eu jogava, eu jogava bastante o Ms. Pac-Man no arcade, né? Donkey Kong também. Eu sou dessa geração nos Estados Unidos, assim, de Donkey Kong, Ms. Pac-Man e asteroide e tal. Foi, assim, uma novidade no mercado, não tinha, ninguém sabia. Comecei a contratar a equipe, que era Roberto Carnicelli. Sempre fui apaixonado por fliperama. Via propaganda de Master System direto. Na época o Mega Drive ainda não tinha sido lançado oficialmente no Brasil. Resolvi ficar em casa jogando. Falei, vou tirar um ano sabático, não vou fazer absolutamente nada. E comecei a jogar. Passei a ligar para a Tectoy e falava, sabe o Alex Kidd, aquela fase não sei o que lá? A menina, olha, nós vamos estar anotando a sua solicitação e vamos estar retornando para você. E eu falava, não precisa fazer isso não, anota aí, eu já consegui passar. Até que um dia a moça falou, você é o Roberto? Eu falei, sou. Você se importa de me dar o seu telefone? Eu falei, não, mas posso saber para quê? Não, é que você tem dado dicas legais aqui e a gente gostaria de poder contar com você, eventualmente na nossa equipe. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. 2 semanas depois, tocou o telefone, era o Matthew Shirts, e ligando para casa perguntando se eu jogava, fez uma entrevista rápida por telefone, me pediu para que eu fosse encontrá-lo, para a gente bater um papo sobre videogame. Obviamente eu fui correndo. A gente começou a conversar, em 15 minutos ele não falou se eu estava empregado ou não, se aquilo era um emprego, o que era. Na época eram 2 revistas, né? Era especializada na SEGA, que foi a primeira, e depois quando a Nintendo começou a dar sinais que vinha no Brasil, eu falei, bom, vamos fazer uma de Nintendo. Eu lembro que o Matheus chegou e perguntou como seria a melhor revista do Brasil com 100 páginas. E pediu para desenhar. Na época era tudo, não tinha nada de computador, você fazia tudo no papel, lápis e papel. Desenhava lá, chamava espelho, página a página, 5 páginas de dica, não sei o que, lançamentos, não sei o que, umas historinhas, tá, não sei o que. Né? Mais ou menos isso. Eu não sei exatamente quanto tempo depois, assim, quanto tempo depois foi, o Fábio foi quem me chamou para trabalhar na revista. Você vai começar a trabalhar com uma revista de game. Não sabia como fazer revista, não tinha ideia muito bem do que era. Eu sabia que eu ia ter que fazer uma coisa que eu amava fazer, que era ficar jogando. Basicamente isso. E foi assim que iniciou. Eu fui basicamente o segundo funcionário da revista Super Game. E o Roberto que me ensinou, assim, na mapa o caminho das pedras, assim, onde se joga, quais são as locadoras,
quais são os jogos, e começou a chamar a gente. Foi o Roberto que me ajudou. Mas a gente chegou aí no fliperama e vê nego que jogava muito bem, e chamava o cara e falava, você não quer um emprego jogando videogame? E eles achavam que nós éramos tarados sexuais. Assim, como assim? Né? Mas não, é verdade, né? Emprego jogando videogame, nós somos da revista. Né? Aí o moleque chegava em casa e falava que tinha arrumado emprego jogando videogame. O pai não acreditava. Era assim, para de jogar videogame, vai trabalhar, vagabundo e tal. E o moleque tinha conseguido fazer as duas coisas. O desafio, em termos jornalísticos, eram vários, mas o primeiro para mim, era como falar com um leitor na faixa de 10 a 15 anos, que entende de um outro universo que não é meu. E eu naquela época, eu tinha 32 anos quando eu começar, eu já era um senhor, assim, né? Então, a saída foi inventar personagens. Que isso não foi uma ideia minha, genial, do nada. Que me deram uma pilha de revistas para ler. E eu gostei muito de algumas revistas inglesas que faziam isso, que tinham personagens, ilustrações. E eu falei, pô, isso é legal, porque na boca eu como Matthew Shirts, eu não posso falar num tom escrachado e juvenil e adolescente, fazer piadas medonhas e etc. Mas eu, como um personagem, posso. Aí eu inventei o chefe. Ele editava a Super Game e que era eu mesmo que escrevia. E eu me divertia beça, porque era uma espécie de ficção. E eu sou escritor, eu sou cronista do Estadão, eu gosto muito de escrever. E me permitiu fazer toda uma linguagem lúdica, divertida, eu entrar no universo dos games. E na medida que eu fui montando equipe, eu fui inventando outros personagens. Ele se inspirou no comportamento e no dia a dia de cada um. Acho que assim, foi quase como um prêmio, porque a gente se sentia valorizado de ser um personagem da revista. E por outro lado, eu acho que os leitores se identificavam muito mais com a revista através dos personagens do que simplesmente você está lendo uma dica que foi dada por uma revista. A transformação daquilo ir para a mão do leitor como uma dica e com a voz e o tom do Baby Betinho, isso era dado pelos redatores da revista, que eram excelentes e que incorporaram muito bem o estereótipo criado para cada um, e tanto que em fases posteriores, onde eu já não trabalhava mais, eu fiquei sabendo que as pessoas trocavam, inclusive, hoje eu vou fazer o Baby Betinho, você faz a Marjorie. Então, por quê? Porque ficou muito claro, já estava introjetado esse estereótipo para todo mundo. No começo, existia uma divisão, né? O Roberto Carnicelli escreve mais sobre jogos de luta, então ele é a personagem do Baby Betinho, mas em determinado momento, sim, todo mundo escrevia para todos, né? Então eu escrevia desde para Marjorie, para o Lorde Matias, e sabia mais ou menos como era o texto de cada um. Então o Lorde Matias tem um viés mais americano, tem algumas palavras que ele não fala, a Marjorie gosta mais dos personagens mascotes, então vai falar do Sonic, do Mario e por aí diante. E a ideia, que me deu a ideia que o chefe, ele tinha uma equipe que ele era um chefe muito durão,
e que ele forçava os caras a jogar videogame até acabar. E eles tinham que trabalhar dia e noite, tá? Porque esse era uma piadinha, porque era um sonho do moleque ter esse emprego de jogar videogame. O chefe era eu mesmo, e eu fazia questão de, e modéstia à parte, eu fazia uma série de questões da escrita. Tinha um jeito de escrever do chefe que era na primeira pessoa, e que eu cultivava e tentava aprimorar. Então, o Baby Betinho era o Roberto, o Lorde Matias tinha meu nome, uma vaga semelhança, mas eu não tinha ninguém assim baseado exatamente. A Marjorie Bros não tinha também, né? Eu baseei ela numa amiga minha muito bonita, então era uma espécie de homenagem à Marjorie. Mas essa Marjorie, que é a Marjorie Geller, que é uma estilista famosa, até hoje não entendeu. Por que ela é Marjorie Bros? Não, é verdade. Né? Eu já tentei explicar para ela, sou muito amigo dela até hoje, já tentei desistir de explicar. Mas a Marjorie está lá entre os moleques, eles sabem muito bem. Sim, não fazia ideia, sabia que tinha essa coisa do videogame ali na área, mas eu não sabia exatamente o que era, que ele editava essa revista, mas eu nunca me interessei por videogame. Então, assim, minha filha tinha um videogame, mas eu nunca olhei para aquilo ali. Eu achei incrível, achei maravilhoso. Apesar de eu nunca ter sido assim, mas eu achei legal, ela é toda bonita, sexy. Não tinha dimensão, assim, que isso aqui era uma personagem legal, carismática, que tinha não tinha noção. Mas de verdade, tinha Baby Betinho, eu e o Akira. E Akira, e agora que era baseado, não era só baseado, era mesmo o Akira, que era nosso colunista mesmo. E aquilo era muito importante porque o Akira nos deu uma vantagem que as outras revistas não tinham, que o Akira conseguia ler as revistas japonesas. E ele ia lá na Liberdade, eu imagino, é o que ele me dizia pelo menos, e trazia uma série de revistas de videogame japonesas. E ele conseguia dar notícias na frente, porque todos os outros, o outro mundo dos games se baseava nas de língua inglesa, que tinha muita gente que conseguia ler. Mas os games, como vocês muito bem sabem, muitos deles saem primeiro no Japão, e o Japão é a meca dos games. Eles traziam toda semana, chegava a Famitsu, que estava a Famitsu da semana, né? E numa época que não tinha internet, era toda informação de game, né? Todo vinha da Famitsu. Né? E só tinha uma pessoa que lia fluentemente e trazia essa informação, que era o Akira. Então o Akira foi, acho que, responsável ali de dar a pauta e dar a cara, né? O conteúdo da revista. E toda semana era um furo. Algumas pessoas assim, que trabalhavam em outras revistas perguntavam para mim sobre o que eu achava, se era verdade, certas informações, tipo, sei lá, o CD-ROM do Super Nintendo. Aí eu falava, não, era verdade, sim. Tipo, pô, eles perguntavam pra mim, assim, os caras dando meu trela, eles publicaram isso. Chegou uma época que a gente até começou a tirar a casquinha das outras revistas. Né? Foi aí que saiu o personagem. Aí sim saiu um personagem que era inspirado no próprio Akira, que pegava, ó, vocês estão falando besteira, não é isso. Né? Porque começava, o mundo de videogame sempre tem isso. Não, o novo Nintendo vai ser virtual, não sei o que, vai ter tanto de memória, tantas cores. A gente tinha informação e sabia que não era assim, não que não era verdade, né? Mas que ok, na tradução se perdeu muito da informação, né? E aí criou o Akira e Agora, que assim, que esclarecia todos os... Ó, sobre o lançamento do próximo
videogame da SEGA, assim, é isso que é verdade. E a revista contava a história e queria entrar nesse universo ficcional do videogame. Então isso era muito gostoso e muito divertido. Deu um novo Star Fox que nunca saiu, né, que depois foi cancelado. Foi capa da Game Power, existia o projeto e nunca saiu. O CD-ROM da Sony, que acabou virando PlayStation, a gente tinha foto disso. Na época não tinha nada, ninguém tinha essa matéria. Dicas, então, desde o truque do Sonic, truques de Street Fighter, assim, era fato. Assim, todas as dicas tinham lá em primeira mão. Né? Eu me lembro muito de ir até a Tectoy. Como eu não era jornalista, eu era considerado um moleque que jogava game, eles me deixavam solto lá. Eu descobri que tinha um armarinho que eles guardavam EPROM, basicamente os chips, onde eles eram encaixados naquela plaquinha de circuito impresso, e aí ia pro videogame. Os jogos ainda não estavam acabados muitas vezes, era para testar, ver se tinha aceitação ou não. Só que eu descobri que aqueles que ficavam mais pra frente eram os lançamentos do mês. E logo que eu descobri isso, ótimo, né? Meu espírito jornalístico já veio à tona. Eu comecei a publicar e a primeira vez deu certo. E tanto que passou 15 dias eu fui proibido de entrar na sala do armarinho, porque não podia vazar informação, né? Informação comercial e tudo mais. Então eu acabei levando uma super bronca, até que mais ou menos, assim, porque foi uma bronca de um lado e do outro lado, parabéns, você mandou bem, foi um furo de reportagem. As outras revistas não tinham, e houve briga, inclusive, que não era para ninguém entrar de nenhuma das revistas, como é que eu tinha entrado. E ficava um cara com uma máquina na frente da máquina, da televisão velha, e um moleque jogando, o Spencer, por exemplo, e aí ele tinha que passar as fases todas, ou fazer a manobra, ou fazer isso. Aí tinha jogo que quando você pausava não dava nada na tela, esses que a gente gostava mais. Tinha outros que ficava com paz assim no meio da tela, esse que a gente gostava menos. Era basicamente um caderninho e anotação escrita. A gente não tinha, numa época que um computador custava muito caro. Na própria editora você tinha horário. Você podia usar o computador das 2 até as 3 horas, era, sei lá, um 286 com tela de fósforo verde, não tinha mouse nem nada, e o Word não era o Windows, era o Word do DOS ainda, era uma coisa muito maluca. Que a revista era totalmente feita com canetinhas coloridas, né? Olha, essa página vai ser vermelha, então a gente pintava lá, o rapaz indicava vermelho, põe tanto de magenta, tanto de ciano, tanto de preto, numa folha em branco. O fotoliteiro ficava perto, eu lembro, da estação Armênia de metrô. Eu e o Marcão, o diretor de arte, a gente ia para lá, tirava o arquivo e levava para o fotoliteiro nos discos, eu acho, na época, uma espécie de pré-CD e tal. E o cara botava na impressora de filme e tal, e levava 5 horas para processar. Eu e o Marcão, assim, a gente dormia, dava volta, né? Voltava e a impressora não dava conta. Eles faziam um negócio chamado moiré, que quando as cores vira uma psicodelia, mas não faz sentido nenhum. E aí a gente tinha que começar tudo em mais 5 horas. Foi um pesadelo, mas valeu. Depois a gente conseguiu e já informatizamos a Nova Cultural e as revistas, e a partir daí tudo, e a Super Game Power já nasceu informatizada, mas eram tempos. Foi a passagem do fotolito manual para o fotolito de computador. Em determinado momento, alguém chegou lá
jogou todas as canetinhas no chão, colocaram um Macintosh. Então agora a gente vai fazer em informática. E acho que tanto para mim como para todo mundo que estava lá, acabou nivelando, né? Porque a gente era moleque, né? A gente pegava assim, a única informação que a gente tinha era jogar videogame. Assim. Computador e videogame, sim, a gente dominava. Assim, de jornalismo a gente não dominava nada. Quando teve essa transição, nivelou o conhecimento da redação. Ninguém sabia nada de como se faz uma revista no computador. Né? E, assim, por ter essa familiaridade com o game, computador, a gente começou a diagramar a revista. Deixa que a gente faz, né? E os diagramadores ficavam lá atrás. Né? Move um pouquinho essa foto aqui para cima no computador, porque não sabia nem mexer no mouse. Né? E a gente saiu de lá, tanto eu como a Kira, a gente já fazia a revista de ponta a ponta, assim, desde escrever o texto, diagramar, pegar e mandar para a gráfica, a gente fazia todo o processo. Era tela fotografada no escuro, ele vinha com a Nikonzinha dele, montava, a gente tinha uma salinha escura, que saía muita brincadeira nessa sala, brincadeira do tipo, que vocês dois estão fazendo aí, não sei o que, era um tirando sarro do outro o tempo inteiro, eram 5, 6 horas de fotografia, porque tinha que pausar e fotografar tudo, parece simples, mas não era, até ele conseguir adequar a velocidade de obturador e tudo mais, demorou um bom tempo, porque no começo saía tremido, saía estourado, porque é uma tela retroiluminada, então demorou, a gente não tinha, não é como hoje, que basicamente tudo passa por um computador e você consegue dar um print screen das telas. Aquilo era feito mesmo com máquina fotográfica, rolos e rolos de filme, que depois a gente ficava junto na mesa de luz, com um conta-fio, olhando para ver qual era a imagem que reproduzia melhor o texto que havia sido captado. Essas fotos todas iam para uma gráfica onde tinha cilindros de scan para escanear todos os cromos, e aí a gente tinha que retrancar, fazer toda a legenda inclusive teve um fato que foi bastante engraçado, eu não conhecia absolutamente nada de gráfica, tinha acabado de entrar, me levaram para ver a primeira prova de prelo da revista, da edição número 1. Aí eu vi o cara com um negócio de madeira, assim, aquele rolo de prelo, né, passando as cores, e uma hora eu virei para o Matheus, que quase não é gozador, né, virei e falei, nossa Matheus, mas vai imprimir essa revista assim, uma a uma? E a gargalhada foi geral, porque obviamente era só uma prova de prelo, mas tudo era muito arcaico. Uma fase que eu era só o piloto, saí de lá como editor assistente, né? Mas independente do cargo que você tinha, todo mundo jogava e todo mundo lá, desde o Matheus ao menor do estagiário que tinha lá, e todo mundo era tratado igual, né? Então teve a fase do Rock on Race, teve aquele outro jogo International Soccer, era esse o nome do jogo? International Superstar Soccer. Nossa, esse que tinha, não sei se você lembra desse, tinha um goleirinho que ficava lá, um ficava no gol, né? E eu não era bom ali no gol, né? Então defendia todos. Assim. Amazing hit! Yes! Goal! Goal! Eu fui dar uma palestra no curso de jornalismo da PUC de Campinas. E ele estava os alunos estavam um pouco deprimidos com o fim da exigência do diploma de jornalismo. Por que eles estão fazendo jornalismo? Parecia que... E eu fui lá animar, porque eu acho que é uma época ótima para ser jornalista, com internet, com blog, com Facebook, com mídia social, com tudo que você pode fazer
hoje em dia que você não podia. Antigamente você tinha que ter uma impressora na gráfica para ir, custava muito caro. Então teve uma discussão depois e tal. Aí terminei e veio um monte de gente no palco, da onde eu tinha falado, e tal, e um dos alunos falou, olha, eu tive um pouco de vergonha de perguntar isso lá. O moleque tinha feito várias perguntas. Ele falou, você era o chefe? Coisa do Matheus também muito legal, ele não é que ele obrigava, mas ele tinha um jeito de... Ele lia todas as cartas, ou seja, aquela história de que o chefe lia todas as cartas mesmo. Tinha gente que ajudava a abrir e separar, porque senão o cara não trabalhava, ficava abrindo carta o dia inteiro, elas ficavam organizadas meio que por tema, mas ele lia todas as cartas. O Matheus desenvolveu uma forma legal de fazer com que todo mundo da redação soubesse o que os leitores estão pensando. Ele ficava lendo as cartas alto e ria, porque as cartas tinham um teor engraçado. Então a redação era pequena, ficava todo mundo junto, então todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então era uma forma de interação. Não é como hoje, seria maravilhoso a gente poder postar um jogo e ter um Twitter, um Facebook, alguma coisa que interagisse basicamente instantaneamente conosco, né? Era carta, basicamente carta, mas tudo era analisado e era legal ainda assim. Ele criava umas capas memoráveis. Eu lembro da capa do Hulk, acho que era a primeira capa do Super Game Power. Eu tenho em casa até hoje. Meu filho, eu tenho filhos de 26, 20 e 8. E eu de 8 não acredito que o papai fez aquilo ali. É muito louco assim. Então o Osney já trouxe uma cultura muito forte de ilustração. E aí, eu não sei, alguns moleques eu acho que enfeitavam, mandavam carta para a redação e enfeitavam com desenhos. E a gente teve a ideia, vamos fazer um concurso de ilustração. Isso foi uma das bolas mais dentro que nós demos. Eu acho que deve ter sido a ideia do Marcão, que era o cara da arte, que trazia uma cultura artística muito forte e muito interessante para as revistas. E aí deu muito certo, como você falou, e tinha uns desenhos a gente tinha desenho que enchia páginas da revista e dava nos prêmios e tal. Tinha muito leitor louco, tinha carta que xingava todo mundo, um monte de palavrão, tinha como a idade, a criançada está naquela fase de educação artística, os caras faziam desenho de mapa, era um momento assim do dia bem gostoso. A gente trabalhava muito mais do que o horário que era contratado, porque era gostoso. Fora o lado de jogar, de abrir carta, tudo se transformava numa grande diversão, isso que era bem legal. Foi na Game Power que eu me tornei jornalista, né? Então, se eu estou hoje no UOL, é por causa da revista, né? É porque tanto o Matheus foi um pai lá pra gente, né? Assim, fazia o que eu gostava, né? De um assunto que eu dominava, né? Eu nem era tão bom de escrever assim, mas fui aprendendo com a prática. E, enfim, o pessoal era todo amigo, assim, então era bem bacana trabalhar na Super Game Power. Eu preciso do meu reconhecimento e quero ser promovido e quero que o meu nome apareça e isso. A gente gostava de fazer a revista. E eu lembro
com saudades dessa época. Hoje eu sou cronista do Estado de São Paulo e sou editor da revista National Geographic, que são dois empregos ótimos para um jornalista. Mas eu lembro com saudade da diversão que era fazer revista de videogame, porque por causa dessa licença poética da ficção, de inventar. A partir daí eu tive contato com a editora, eu comecei a descobrir que eu gostava mesmo de trabalhar com comunicação. Aquilo é uma coisa que eu acho que é uma lição para qualquer jornalista. E também entender, os videogames me ensinaram muito sobre narrativa, de como é possível contar histórias de formas diferentes e como é difícil e interessante você colocar o leitor, o jogador dentro da narrativa. Então essa é uma coisa que todo mundo sempre tenta fazer. Qualquer escritor tenta fazer isso, qualquer filme tenta fazer. Filme em 3D é uma tentativa de colocar você dentro, e os videogames são isso, e alguns fazem com enorme competência e tal. E é o lugar, eu acho, onde essa faceta foi mais bem sucedida. Então, tem um monstro a gente aprender com videogame. Eu aprendi bastante. Eu adorava, às vezes até brinco que quando eu me aposentar da National Geographic, que eu vou inventar uma revista de videogame.